Qualquer mulher que não ande 3 passos atrás de seu homem deve ser esfaqueada e morta. Essa é uma das primeiras falas de um personagem chamado Naoya. Ele recentemente apareceu na 3ª temporada de Jujutsu Kaisen e só com base nisso já dá pra ver o nível desse cara. Um dos seus principais traços de personalidade é ser o pior tipo de machista o possível. Pro Naoya, as mulheres são seres inferiores que servem exclusivamente para obedecer aos seus homens. E qualquer mulher que não entenda isso deve ser brutalizada. Quanto aos homens, Naoya despreza todos que são mais fracos do que ele, principalmente se fizerem parte de sua família. A sua primeira reação ao saber da morte de seu pai foi sorrir. Afinal, era ele quem herdaria a liderança do clã. E por ter certeza disso, Naoya fez questão de usar esse fato para humilhar seu tio e seus irmãos. Na opinião dele, todos eles são inúteis que deveriam se enforcar. Um vilão ser mal não é novidade, só que o Naoya gera um desconforto que vilões ainda mais cruéis do que ele não geram. E eu acredito que a explicação para isso é o fato de que a maldade do Naoya é muito mais próxima da gente. Sukuna e Mahito, por exemplo, são mais como encarnações do mal. Nós sabemos que no mundo existe uma maldade equivalente a deles, mas geralmente encaramos isso como algo distante. É mais fácil gostar desses dois porque é mais fácil vê-los como algo fictício. Já as crueldades do Naoya são muito mais próximas de problemas que muita gente enfrenta na vida real. Além de machista e canalha, ele é um abusador. Ele mesmo confessa isso com um tom de deboche durante a luta dele contra Maki. E se eu que sou homem fico desconfortável com certos comentários do Naoya, imagina uma mulher, ou pior, imagina uma mulher que foi vítima de alguma coisa. É um personagem tão desgraçado que o próprio autor tem muito cuidado em retratar ele como um ser patético e desprezível. E com base nisso você deve imaginar que o Naoya é odiado pela comunidade de Jujutsu Kaisen. Só que na realidade ele é um dos personagens mais populares da obra no Japão e talvez no mundo inteiro. Na primeira pesquisa de popularidade que o Naoya apareceu, ele ficou em 10º lugar. O que, sinceramente, pra época essa posição era pelo menos entendível. O Sukuna estava sumido e os vilões mais relevantes do mangá naquele momento eram o Naoya e o Kenjaku. E o Kenjaku, que era o vilão principal dessa parte, ficou em 4º lugar. Então o vilão principal ficar em 4º e um vilão secundário ficar em 10º, até que é aceitável, vai, você consegue entender. Mas a bizarrice começa na pesquisa de popularidade seguinte, porque o Naoya simplesmente subiu para 6º lugar. Ele teve uma certa importância no final do arco do jogo do abate e isso pode ter influenciado na posição dele, mas ele estar acima da Maki, do Chozo e coladinho com Yuta é uma parada muito estranha. Só que a maior bizarrice mesmo acontece na última pesquisa de popularidade do mangá de Jujutsu Kaisen, onde o Naoya simplesmente subiu para 5º lugar. E nesse ponto já fica difícil de entender essa posição, porque o Naoya já tinha sumido da história há muito tempo. Se tu pega outro vilão antigo da obra, como o Mahito, por exemplo, nessa última pesquisa o cara terminou em 12º lugar, sendo que o Mahito é um vilão 100 vezes mais importante, mais relevante do que o Naoya. E deixa eu reforçar isso de novo, o Naoya não é um dos vilões principais de Jujutsu Kaisen. Se ele fosse, ninguém tava reclamando, cara, mas ele é um vilão secundário, então ele tá tão alto assim, é muito estranho. É como se o 5º personagem mais popular de Naruto fosse o Deidara, ou o 5º personagem mais popular de Dragon Ball fosse o Capitão Ginyu. É um negócio que não encaixa, sabe? Você não vê isso acontecendo em outras obras. E quando a gente fala do Sukuna, por exemplo, que é pra ser o vilão final de Jujutsu Kaisen, ele nunca foi muito popular no Japão, né? Isso fica bem evidente através das pesquisas. Mas de todo jeito, a saga final inteira gira em torno da luta contra ele. O maior momento de Jujutsu Kaisen gira em torno do Sukuna também. Então você vê o Naoya, que é um personagem bem menos importante, com o triplo de votos do Sukuna, é uma parada que vale o questionamento. Aí a galera fala que a explicação pra isso é que os japoneses são machistas e é por isso que eles gostam do Naoya. Falar isso na zoeira é engraçado, vai, mas não é uma coisa pra se levar a sério. Eu fui atrás para descobrir os verdadeiros motivos por trás da popularidade do Naoya. E a primeira coisa que eu descobri na minha pesquisa é tão bizarra que chega a ser engraçada. Uma fã, repito, uma mulher fã do Naoya, é tão fã desse personagem que ela sozinha comprou milhares de votos para ele. E olhando o perfil dela, vendo as pessoas que interagem lá,
Eu tive que aceitar a realidade que o personagem mais misógino de Jujutsu Kaisen tem uma fanbase feminina gigantesca. E eu digo isso porque se você desconsiderar esses milhares de votos que a fã do Naoya comprou pra ele na última pesquisa, que foi em torno de 3.000, ele ainda continua na mesma posição, não muda nada. Fora que essa fã se justificou dizendo que ela comprou esses votos pra pessoas que queriam votar no Naoya, mas não moravam no Japão. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu acho que é. Tem muito fã desse maluco por aí, tanto que na pesquisa anterior, essa mesma fã só tinha comprado 300 votos. Então as posições mais altas que o Naoya teve ao longo do tempo não foi só por conta dessa fã. Você vê isso nos próprios posts oficiais anunciando o Naoya no anime. São milhares de curtidas, milhares de comentários de fã. Então assim, cara, não dá pra negar que esse maluco tem uma comunidade muito grande e que boa parte dessa comunidade são mulheres. Então assim, né, a gente pode cravar que realmente essa parte do fetiche das mulheres por caras perigosos e canalhas realmente influenciou bastante aí na popularidade do Naoya. Porque, por exemplo, pros padrões japoneses, ele é um personagem considerado bonito. Pegando Boku no Hero de exemplo, essa obra tem uma fanbase feminina muito forte também. E na última pesquisa de popularidade do mangá de Boku no Hero, o Monoma terminou em 10º lugar. Ele é um personagem terciário, cara. A única coisa que explica ele ter chegado nessa posição é que ele é bonito e as fãs gostam de ficar shippando ele com outros homens que estão no top 10. E quando você olha para a aparência do Monoma, ele é basicamente uma versão adolescente do Naoya. E se ele adolescente já é tão popular, a versão adulta dele acaba sendo ainda mais. O design dos dois, por mais que seja simples, funciona muito bem. Principalmente no caso do Naoya, porque o Gege Akutami criou expressões faciais muito únicas pra ele. E isso aqui é foda, tá? Porque até o maior hater do Naoya não pode negar que as expressões dele passam muita identidade. O desenho é tão bem feito que só de olhar pra cara desse merda tu sabe o que ele tá pensando, sabe? Realmente passa uma carisma muito grande. E tem gente também que fala que o Naoya é tão popular porque ele fala no dialeto de Kansai, que é a variação mais famosa do japonês de Tóquio e dá um charme a mais para a fala dos personagens. E isso aqui é uma coisa que é difícil de perceber se você não fala japonês, então realmente pode ser um fator importante. E quando você pesquisa outros personagens que falam no dialeto de Kansai, você vê que realmente vários deles são bem populares. O Hiyori de Blue Lock é um deles. Em 2024, ele foi o 11º personagem mais popular do mangá. Já o Shoshiro de Kaiju Number 8 é simplesmente o personagem mais popular da obra. O Gin de Bleach, em mais de uma pesquisa de popularidade, ficou em 5º lugar. Então realmente o dialeto de Kansai parece ser um ponto a favor dos personagens, mas eu não acho que seja determinante. Na minha visão, esse fator só eleva personagens que já são populares, porque em Bleach mesmo nós temos outro personagem que fala no dialeto de Kansai, que é o Shinji. E o coitado passa mal pra entrar no top 30, né? Já em ReZero nós temos a Anastasia, que dificilmente entra no top garotas mais populares da obra. Então eu acho improvável que só isso faria o Naoya ser tão popular. O dialeto de Kansai é mais um impulso que aumenta a popularidade de personagens que já são populares. Já no quesito personalidade, por mais que o Naoya seja um lixo, ele é tão confiante que ele não vê necessidade nenhuma de esconder o que ele é. Se tem um ponto mais identificável nesse personagem é isso. Ele age como muitas pessoas gostariam de agir. Não no sentido de ser machista, eu espero, mas no sentido de poder falar e fazer o que quiser. Essa confiança dele pode se transformar em uma espécie de admiração por parte do leitor. Tu sabe que esse cara é um merda, mas nesse ponto em específico você gostaria de ser igual a ele. Esse é um dos motivos que nos levam a gostar dos vilões no geral, né? Eles são reflexos de sentimentos que nós escondemos dentro de nossos corações. Koji Yusa, que é a voz japonesa do Naoya, disse uma coisa muito parecida, inclusive. Na visão dele, o Naoya é popular porque as pessoas provavelmente gostam do fato dele ser orgulhoso e dizer tudo o que pensa. E numa sociedade mais restrita como a japonesa, realmente muitas pessoas gostariam de agir de forma mais livre e o Naoya acaba refletindo esse desejo. Um amigo meu até me lembrou que o Naoya, quando era criança, tinha cabelo preto, ou seja, ele pintou o cabelo quando ficou adulto. E além disso, ele mudou as sobrancelhas também e colocou brincos e alargadores. Isso tudo tem um significado bem interessante ali na construção do personagem, mas nesse vídeo eu quero focar no fato de que até esteticamente ele reforça esse sentimento de viver como ele quiser. Eu também acho engraçado que em toda declaração que o Koji Yusa faz,
ele sempre deixa claro que ele só tá fazendo o trabalho dele, tá? Ele tá dando a voz pro Naoya, mas ele não concorda com absolutamente nada que o personagem diz. E meu irmão, eu nunca vi a voz do Frieza, do Sukuna, do Doflamingo tendo que vir a público dizer um bagulho desses. O Naoya realmente é outro nível. Mas continuando, personagens confiantes como o Naoya costumam ter uma presença muito forte quando estão em tela. É difícil você não prestar atenção no Naoya quando ele aparece, principalmente porque ele sempre tá falando algum absurdo ou caindo na porrada com alguém. É um personagem que não deixa a história ficar chata. Fora que a construção dele é boa, cara. Comparado aos outros vilões do jogo do Abate, o Naoya é de longe o melhor, não considerando o Kenjaku e o Sukuna, obviamente. Ou seja, querendo ou não, o Naoya é um dos vilões secundários mais marcantes de Jujutsu Kaisen. E o anime só reforçou isso porque a voz dele é excelente e a produção deu uma boa valorizada nas cenas dele. E pra encerrar, o poder do Naoya é muito legal também, né? É um dos poderes mais criativos da obra. Tudo bem que o pai dele já tinha usado esse poder antes, mas é legal ver um vilão ali, um antagonista usando. E ele também tem uma das melhores lutas do jogo do Abate, que é a luta contra a Maki, né? Então ele é um personagem que consegue ser muito divertido de se acompanhar na história. Mas de todo jeito, o ponto principal desse vídeo era mostrar que o Naoya não ficou popular à toa. De início, você sempre vai achar bizarro o Naoya estar no top 5 da obra, mas quando somamos a personalidade dele, a atuação dele na história, o seu design, a sua forma de falar e o seu apelo com o público feminino, a gente consegue entender melhor como é que ele ficou tão popular. E é claro, né, que se você gosta do Naoya, tu não é machista, né, cara? É só não concordar com o que ele fala. Mas é isso, deixem aí o que vocês acham sobre isso, e se chegar até o final do vídeo, deixem nos comentários um emoji de saco de lixo em homenagem ao nosso grande Naoya.